Bom dia, fofuras. Boa tarde, boa noite. A hora que vocês estiverem assistindo isso aí gravado, o pessoal que está acompanhando ao vivaço aí, mais tarde tem sorteio. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, tá? A gente estava falando dos termos ligados ao nome, começamos a falar sobre falamos na verdade bastante, né? Dos termos ligados ao nome, falamos de 3 deles, né? 3 dessas funções sintáticas, e faltou uma, que na verdade são 2, e uma terceira que não é bem um termo ligado ao nome, mas normalmente vocês vão confundir com uma das figuras que a gente estudou na semana passada. Então, eu sempre faço questão de colocar nesse tópico aqui, na verdade o material de vocês também coloca, e aí a gente vai começar a falar deles agora, tá? Então, só retomando aqui, só fazer um pequeno parênteses aqui de uma coisa que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Estava conversando aqui agora há pouco no grupo do pessoal do curso de inglês, e tem uma menina no, no grupo que ela está morando na Nova Zelândia, ela falando lá dessa, porque agora eles conseguiram se livrar de todos os casos de Covid, né? Pelo menos aquele, oficialmente falando, né? Tem 0 casos. E eu conversando com ela aqui essa questão da política, né? Da política deles, não é politicagem, né? Não é partido político, não. É política no sentido de que eles implementaram para resolver o problema lá. E acreditaram na ciência, né? E aí a gente sabe Deus para onde está caminhando agora, nesses próximas semanas aí, né? Realmente, se eu não estava preocupado até então, realmente eu comecei a ficar preocupado agora, porque o negócio parece que vai engrossar. Não sei até onde a gente vai conseguir permanecer saudável, né? Mas fazer o possível para a gente ficar em casa, né? E eu falo assim realmente com preocupação de verdade agora, porque eu sei que para vocês talvez seja até mais complicado do que para mim ficar em casa 24 horas seguidas, né? Principalmente porque vocês não têm, teoricamente, não tem alguma coisa para resolver, não tem hora que tem que sair à rua fazer compra, por exemplo, como eu estou fazendo, tem que resolver alguma escola, como às vezes eu vou, e às vezes eu acabo dando essa fugida da quarentena, né? Mas realmente a preocupação é com vocês agora e com essa situação toda, né? Ficou muito, 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 muito complicado agora. E aí é fazer o possível para ficar em casa de verdade, né? E só para encerrar esse assunto aqui, porque não é da minha aula, não me compete a falar, mas eu ainda me sinto na obrigação como educador, né? No mesmo grupo com quem eu falava aqui da menina lá da Nova Zelândia, né? Que conseguiram se livrar, tem uma médica que trabalha no hospital regional, e ela disse que lá são 5 leitos. São 5 UTIs, cada um com 10 leitos, então são 50 leitos de UTI, todos ocupados só com Covid. Estão abrindo a sexta agora, mas parece que já tem requisição para casos de suspeita ou de casos confirmados de Covid. Então, tá difícil, né? Tá complicado, mas se você for minimamente inteligente, você vai ficar em casa, lavar as mãos, fazer o possível para evitar contato com qualquer pessoa, né? E fazer o possível para se cuidar, tá bom? Não seja mais um peão nessa discussão absurda que virou, né? Essa doença aqui no Brasil. Todo mundo está levando a sério, mas aqui a gente está levando a pagode, né? Hoje de manhã eu vi o pessoal ontem fizeram um baile funk no Rio de Janeiro, né? Rebolar a bundinha e depois botar os pulmões para fora. Mas é assim mesmo. Então, olha só. Na aula passada, nós começamos a falar dos termos ligados ao nome, né? E a gente trabalhou 3 das funções sintáticas relacionadas ao conceito dos termos ligados ao nome, né? E aí só retomando, né? Aquelas termos, palavras ou expressões que estão ligadas ao nome, adicionando sentido e tal, sendo a maioria delas termos acessórios, né? Ou seja, elementos que você consegue colocar na construção, mas consegue tirar assim, maiores problemas, né? Em relação à semântica e à sintaxe. Vimos os adjuntos adnominais, né, que são as funções exercidas pelos numerais, os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, e
tem essa capacidade de indicar, né, de adicionar uma informação ao substantivo que, naquele contexto ali, consegue melhorar a construção de semântica daquela frase, né? E aí eu sempre vou retomar essa ideia da semântica, tá? Eu acho que mais do que nunca vocês precisam saber disso, né? A gente não sabe se vai ter nem ou tal, mas vocês vão precisar continuar escrevendo. E a questão da semântica. Eu estou conseguindo me fazer entender, né? Sempre tem que ser a pergunta que está tá na cabecinha de vocês aí no momento que vocês estão escrevendo. E às vezes vocês estão escrevendo naquela pressa, naquela tensão e tudo, e é importante. Façam o possível, né, para sempre pensar nessa construção de sentido, né? Não basta só gramaticalmente falando estar correto, também tem que fazer sentido o que você está falando. Então, quando vocês têm o adjunto adnominal, por exemplo, você tem ali um termo que não era obrigatório a sua construção, mas quando você coloca ele melhora a construção, né? Então, sempre pensem dessa forma, do ponto de vista, olhem para a gramática, mas não pensem na gramática para responder uma questão, mas sim para melhorar seu texto, né? E quando eu falo texto, é tanto a conversa, né? Tanto o diálogo, né? As comunicações por meio da linguagem oral, da modalidade oral da língua, como também o texto escrito, tá bom? Então, a gente tem o adjunto adnominal, nós vimos o complemento nominal, que das funções, essa é a principal do ponto de vista de obrigatoriedade, né? Ou você coloca o complemento nominal na frase, ou a frase fica incorreta. Então, quando você diz a necessidade de estudar novas tecnologias é visível, se você não colocar, se você não especificar, se você não complementar a ideia de necessidade, a sua frase do ponto de vista sintático e semântico está incompleta, tá bom? Então, no caso do complemento nominal, essa é uma das funções sintáticas que deve estar dentro da construção. Se não estiver, a sua construção está errada do ponto de vista gramatical, certo? E a última que nós vimos foi o caso do aposto, que é aquela construção que pode vir no início, no meio ou no fim da frase, pode ser separada por vírgula, por hífen ou por dois pontos, e que também adiciona, e preste atenção, não é complementa, é adiciona uma informação ao substantivo, ao sujeito, ao núcleo do sujeito, tá? Ou a qualquer outro termo, ou a qualquer outro nome da construção que você tenha realizado. Lembrando que pode ser uma expressão, pode ser só uma palavra, né? Então, por exemplo, professor de português, vírgula, Rodolfo está em sua casa. Essa expressão aqui, ela tem valor de identificar quem é Rodolfo, me explicar, me trazer ali uma construção que melhore essa interpretação de a que Rodolfo eu me refiro, tá bom? Tá separado por vírgula aqui no início da frase, poderia ser um hífen. Essa expressão aqui, o engraçadinho da turma, né? Está entre os hífens, mas poderia muito bem ser entre vírgulas. Rodolfo, podia ser só uma vírgula, né? Não, não podia ser só uma vírgula, não. Se você coloca só uma vírgula aqui, você está separando o sujeito do verbo, tá? Então, necessariamente seriam ou dois hífens ou duas vírgulas, tá bom? Tem que tomar cuidado com essa ideia de você não pode separar sujeito de verbo, você não pode separar verbo de complemento, você não pode separar complemento de complemento. Então, as vírgulas e os hífens são necessários para você mostrar que não está separando esses elementos, tá bom? E aí, falamos desses três, faltou falar do predicativo e do vocativo. Em termos de função sintática, o predicativo é a última que falta, certo? Das funções dos termos que estão ligados ao nome, são só essas quatro primeiras. Mas, Rodolfo, por que você colocou o vocativo? Eu mostro já por quê. Então, primeiro a gente vai falar do predicativo. Eu estou colocando um conceito aqui, né? Então, o que é que vai ser o predicativo? Então, termo ou expressão ligado ao núcleo do sujeito de uma oração ou, tá, justificado, tá, ou ao objeto de um verbo transitivo. Então, quando ele está ligado ao núcleo do sujeito, então ele é um, deixa eu colocar aqui, né? Predicativo do sujeito. Liga-se ao núcleo do sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, veja só. Os exemplos aqui.
quando você diz assim, olha, Jonas está morto. Meu querido Jonas, né? Jonas está morto. Preste atenção aqui no seguinte. Morto é uma característica de Jonas agora. Não é das melhores, mas é uma característica, né? Tá aqui o meu sujeito Jonas, que se confunde com o núcleo, né? E tá aqui meu predicado está morto. Esse morto aqui, olha, ele é o meu predicativo do sujeito, tá certo? Rodolfo, por que ele é chamado de predicativo? Porque essas informações sempre vão estar lá no predicado. Seja predicativo do sujeito ou o próximo que eu vou falar, no caso o predicativo do objeto, elas vão estar necessariamente no predicado, tá bom? No caso do predicativo do sujeito, para que ele seja predicativo do sujeito, você precisa fazer com que ele se ligue ao nome de alguma forma. E é por isso que você vai usar esses verbos de ligação. Por isso, inclusive, que os verbos são chamados dessa forma, são verbos de ligação, porque eles fazem essa ponte entre o sujeito e o seu predicativo que está lá no predicado, tá certo? Então, o verbo ser, estar, continuar, aparecer, tornar-se, transformar-se e todos aqueles outros que eu já falei em outras aulas, eles são verbos que fazem essa ponte, tá certo? Então tá aqui o seu verbo, tá aqui o seu verbo de ligação, tá aqui o seu predicativo. Por que ele é chamado do sujeito? Porque ele está ligado ao núcleo do sujeito. Cuidado que pode ser tanto ao núcleo do sujeito simples como ao sujeito composto. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui embaixo para ficar organizado, né? Exemplos. Então, por exemplo, eu coloco assim, Kaique e Felipe foram expulsos do colégio, por exemplo. Não que isso possa acontecer, né? Mas olha só, jamais. Kaique e Felipe foram expulsos do colégio. Vamos lembrar aqui, esse Jonas é um sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo, não é assim? Não, cara, na verdade eu sei que é com F, F-L-L-P-H. É porque, cara, olha a estética desse nome aqui, ó. Vou até dar um zoom, ó. Tu vai dizer que teu nome escrito do jeito que é melhor do que esse aqui. Então, assim, Kaique e Felipe foram expulsos do colégio. Lembre, faça a análise sintática sempre procurando o verbo, tá? Porque aí facilita para você. Exatamente. Faça sempre a análise sintática começando pelos verbos. Por quê? Porque aí você consegue identificar logo quem é sujeito e predicado e consegue identificar o tipo de verbo que você tem nesse predicado. Então, quando você diz assim, ó, Kaique e Felipe foram expulsos, e identifica aqui que foram é o seu verbo, você já sabe que foram vem do verbo ser. Nesse contexto vem do verbo ser, não é do verbo ir, né? Foram expulsos do colégio, estão expulsos do colégio. Então, o foram aqui está vindo do verbo ser. Esse verbo é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, significa dizer que esse seu predicado aqui, ó, é um predicado nominal. Rodolfo, eu não lembro desse negócio de predicado nominal e predicado verbal. A gente vai já falar. Então, eu vou começar do mais simples. Sempre que o seu verbo principal, a forma verbal principal do seu predicado é um verbo de ligação, seu predicado é um predicado nominal. Se ele é um predicado nominal, obrigatoriamente você vai ter ali um termo que é núcleo desse predicado e ele é um nome. Então, quando você diz assim, Jonas está morto, morto aqui está funcionando como se fosse um adjetivo, né? Vem de um verbo, mas aqui está como adjetivo. Essa palavra aqui é a palavra mais importante desse predicado, está ligada a Jonas e caracteriza Jonas, certo? Esse verbo de ligação aqui é quem faz a ponte entre esses dois elementos. Aqui, quando você tem Kaique e Felipe foram expulsos do colégio, qual é a característica que está ligada aos núcleos Kaique e Felipe? É expulsos. Tá certo? Esses expulsos aqui é a característica. Tanto aqui como aqui, esses núcleos são nomes. Se eles são nomes, significa dizer que, e nesse contexto, são os núcleos, os únicos núcleos dos predicados aqui das questões, dos itens que a gente está analisando, significa dizer então que esse predicado é nominal. Tá certo? Então, quando o verbo é de ligação e somente o verbo, quando você só tem esse verbo de ligação, significa dizer que seu predicado é nominal. Se seu predicado é nominal, então significa dizer que obrigatoriamente você tem um predicativo do sujeito. No caso aqui, morto e expulsos. Beleza? Fofos, até aí tá de boa?
Tranquilo, favorável? Sim. Mas alguém tem dúvida? Teve dúvida nisso aqui? Fale agora o cálice para sempre. Tá bom. Então vamos lá, né? Então aqui a gente viu o predicativo do sujeito. Rodolfo, quando é que você tem um predicativo do objeto? Então aqui você vai ter um predicativo do objeto, ou você vai conseguir identificar, né? Como sendo aquele que liga-se ao complemento do verbo transitivo. Tá certo? Tendo caráter opcional. Como assim, Rodolfo? Caráter opcional. A informação que você está adicionando ali ao seu objeto do verbo, ela é uma informação acessória. Tá? Para o contexto da construção, ela faz sentido estar ali. Mas para o objeto em si, ela não precisava. Tá? Veja só. Quando eu digo assim, Milena, porque eu nunca dou exemplo com o pessoal da turma B, né, Milena? Milena tá aí falando isso? Milena? Não, o Gela nem tá para reclamar. Só porque eu botei o nome dela. Então vamos lá. Quando eu digo assim, Milena comprou uma boneca. Oi, Arley, pode falar, Yarley. É Yarley que tá com o microfone aberto? É não. É Juan Diego. E aí, Diego? Tudo bom, cara? Então, olha, Milena comprou uma boneca nova. Foi mal, cara. Saudades. Então, olha só, Milena comprou uma boneca nova. Preste atenção aqui. Se você analisar da maneira como eu estou pedindo para vocês analisar, Milena é o sujeito, comprou é o verbo que você tem na construção, né? Sim? Comprar é o verbo do seu predicado. Só que ele não é um verbo de ligação, ele não é o verbo ser, estar, continuar, aparecer. Ele não tem esse propósito de estabelecer essa ponte entre sujeito e característica do sujeito. Esse tipo de verbo aqui é o que nós chamamos de verbo nocional, ou seja, ele é um verbo que é capaz de indicar uma ação. Então, o verbo comprar indica a ação. Se ele indica a ação, diferente desses verbos aqui, dos verbos de ligação, que são verbos não nocionais, ou seja, verbos que não são capazes de indicar a ação, ele pode precisar de uma complementação. No caso, quem compra, compra alguma coisa. Então, eu preciso especificar o que foi que Milena comprou. Então, Milena comprou uma boneca. Beleza? Uma boneca é o objeto do verbo. E aí eu vou dizer assim, se você tivesse dito só isso aqui, ó, do ponto de vista gramatical, a frase satisfazia todos os elementos. Então, você tinha o sujeito, você tinha um verbo transitivo, você tem um objeto dele. Beleza, pode parar por aqui, não precisa de mais nada. A questão é, eu fiz questão de dizer que a boneca era nova. Eu fiz questão de colocar esta informação aqui de que a boneca era nova. Então, esse nova aqui funciona como uma característica aqui de boneca, não é assim? Aí você vai dizer assim, Rodolfo, nova é adjetivo. E tu disse lá em cima que os adjetivos têm essa característica de funcionar como adjunta adnominal. Beleza, até seria, se não tivesse ligado ao verbo, ao objeto do verbo, tá certo? Boneca, isso aqui, ó, nova não é uma característica da boneca. Boneca não é o objeto do verbo. Então, nesse caso, nova funciona como sendo um predicativo do objeto. Então, Rodolfo, repete aí. Por que é predicativo? Está lá no predicado. Por que é do objeto? Porque está ligado ao objeto do verbo. Beleza? Rodolfo, para qualquer objeto, né? Então, seja ele objeto direto ou indireto, se você tem essa característica que está ligada a esse objeto, então necessariamente você tem um predicativo do objeto. Só uma observação que eu preciso fazer. Perceba que nova em relação ao objeto aqui é completamente desnecessária, né? Eu não precisava ter colocado que a boneca era nova. Eu coloquei, ajuda na complementação de significado, mas ter que estar ali não precisa, né? Então, nesse caso, você quando você construir, for fazer análise, na verdade, quando você for fazer análise,
você vai perceber que isso daqui está funcionando como se fosse um adjunto, né? Um termo acessório. Só que não é um adjunto porque está ligado ao objeto. Então, necessariamente é um predicativo do objeto. Agora, cuidado. Pode ser que você tenha uma frase assim, ó. Thaís percebeu a necessidade de trocar fraldas. De trocar as fraldas, por exemplo. Sei lá. Usa fralda aí? Não, né? Então, olha só. No caso, uma é adjunto. Cíntia, se você for quebrar parte por parte, seria um adjunto, né? Caracterizando o núcleo do objeto aqui, que seria boneco. Nem núcleo do objeto a gente não fala, né? A gente fala de objeto como sendo uma boneca toda, né? Mas, inclusive, você nem precisava do uma, né? Milena comprou boneca, ponto. Né? Você poderia dizer desse jeito. Fica uma frase pobre do ponto de vista de construção, com certeza, mas, né? Estaria correta do ponto de vista gramatical. Uma seria, sim, um adjunto adnominal de boneca. Tá? Mas, normalmente, a gente inclui tudo isso daqui como sendo só o objeto do verbo. Tá bom? Alguém... Sim. Só antes de eu falar desse exemplo aqui, Simino, as minhas provas eu já corrigi, tá? Eu só não lancei a nota ainda porque a coordenação pediu que a gente esperasse um pouquinho. Beleza? Estou esperando a resposta deles lá para saber quando é que a gente pode lançar, mas assim que disserem assim, ó, lance, aí eu já coloco no site. Tá bom? Mais alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Eu não estou acompanhando o chat hoje. Não, mas está todo aqui, né? Então vamos lá. Olha só. Então, Thaís percebeu a necessidade de trocar fraldas. Se você observar bem, fazendo da forma como eu estou pedindo para vocês fazerem, Thaís, sujeito, percebeu a necessidade de trocar as fraldas, predicado, não é assim? Se você observar, perceber é um verbo transitivo direto, não é assim? Quem percebe, percebe algo. O que foi que Thaís percebeu? A necessidade. Então, a necessidade seria o objeto do verbo, não é assim? Qual é o problema? O problema é que a necessidade, se você observar bem, não é uma ideia completa. Né? Se você observar bem, a ideia de necessidade pede complementação. Aí você vai dizer assim, Thaís percebeu a necessidade. Sim, e o resto? Percebeu a necessidade de quê? Aí você coloca essa expressão aqui de trocar fraldas, né? Aí você vai dizer assim, Rodolfo, isso aí é um predicativo do objeto, porque aqui eu tô trazendo aqui uma informação em relação ao objeto. Realmente, que você está trazendo uma informação em relação ao objeto, eu não posso contra-argumentar. Só que perceba que a informação que você está trazendo é diferente do que aconteceu na frase anterior aqui, ó, do exemplo anterior. Uma boneca nova, essa informação aqui, para afirmar que essa boneca é nova, eu não vou dizer que ela é irrelevante, mas ela não era necessária, certo? Da maneira como eu construí aqui, eu não precisava ter colocado esse adjetivo para a boneca. Eu posso colocar? Com certeza eu posso. Melhora a construção, melhora a argumentação, melhora, não tenha dúvida disso. Agora, entre essa informação aqui e essa informação aqui, qual das delas aqui você não pode abrir mão? Concorda que é a segunda? Porque se você tirar essa informação aqui, não tem como você identificar a que necessidade Thaís se referia, ou a frase percebeu, a que necessidade de Thaís chegou a perceber. Então, essa informação aqui ela não é acessória, como é o caso desse predicativo aqui de objeto, como aqui, ó. Certo? É diferente dessa construção, certo? Então, nesse caso aqui, você não teria um predicativo do objeto. Nesse caso aqui, você teria, na verdade, um complemento nominal de necessidade. Tá ok? Fofinhos, deu para entender a diferença? Ai. Sim ou não? Alguém perguntou alguma outra coisa aqui. Faz 2 semanas que mãe espera para brigar comigo. Cara, um dia mais, um dia menos.
Então tá. Galera, posso continuar? Tranquilo e favorável até aqui? Beleza, então. Vamos para o último caso aqui, que é o caso do vocativo. Como eu disse para vocês aqui no comecinho da aula, algumas pessoas podem ter chegado um pouquinho depois, mas como eu disse para vocês aqui, os termos ligados ao nome, a gente termina aqui nessa aula aqui, a gente termina nos predicativos, tá? Adjunta de nominal, complemento nominal, aposto e predicativo são de fato os termos que estão ligados ao nome, obrigatoriamente ou não, mas adicionando, trazendo informações sobre esse nome, beleza? Rodolfo, e o que vai ser então esse vocativo? O vocativo eu faço questão de colocar, até mesmo porque o material de vocês coloca, mas porque normalmente vocês têm esse problema de identificar, quando é do ponto de vista gramatical, vocês têm esse problema de identificar. O vocativo, normalmente ele é confundido com o aposto, pelo simples fato de usar vírgulas, né? Mas ele não tem a mesma função, certo? O vocativo, na verdade, é só um chamamento. A palavra vocativo está relacionada a essa ideia de chamar. Então, o vocativo nada mais é do que uma maneira de você conseguir a atenção do seu interlocutor. Então, se eu for definir, você pode colocar assim, olha. Os vocativos representam... Eu coloquei vacativo. Os vocativos representam formas de chamamento ao interlocutor. Uma maneira de conseguir sua atenção para a comunicação. Não constituem, isso aqui é importante, elementos, não constituem-se como elementos essenciais da oração. Beleza? Então veja só, quando você faz uso do vocativo, você está fazendo uma construção, não se constituem, desculpa aqui. Engraçado, né? A aula passada foi a mesma coisa, né? Fazendo uso de ênclise, quando na verdade é para usar próprios. Mas vamos lá. Então, não se constituem como elementos essenciais da oração. Primeira coisa, então, a ideia é chamar a atenção do interlocutor, beleza? É você demonstrar ali naquele contexto de comunicação que você precisa que o interlocutor esteja atento ao que você vai falar. Segundo, não se constitui como elemento essencial, ou seja, no momento que você tira esse vocativo da construção, nem se percebe que ele estava lá anteriormente, tá? Muito mais do que as outras situações que a gente viu que você pode tirar, o vocativo realmente ele tem que ser construído de uma forma que não se perceba a sua presença ou ausência, certo? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Então, quando você diz assim, ei, vocês viram as notas de português? Não, porque a gente gosta de se manter na ilusão de que foi bem. Então, olha, ei, vocês viram as notas de português? Esse ei aqui, ó, é utilizado para chamar a atenção do interlocutor. Que interlocutor? Não sei. Né? Nesse contexto aqui, é como se eu estivesse falando para um grupo de pessoas que eu conheço, ou para um grupo de pessoas que compartilham ali do mesmo contexto que eu. No caso, por exemplo, vocês, né? Comentando aí nos grupos, por exemplo. Né? Mas eu posso ser mais específico, eu posso dizer assim, Júlia, porque você tem faltado aos encontros pelo Meet, por exemplo. Aqui, olha, eu fiz o uso de um vocativo muito mais claro do que nessa primeira, mas não deixa de ser um vocativo. Esse ei aqui, olha, e esse Júlia, ambos são vocativos. Esse aqui acaba sendo um pouco mais específico, mas a função é exatamente a mesma. Rodolfo, em relação à posição, é sempre no início da frase? Não, eu posso muito bem dizer assim. Pegue toda a roupa
da máquina e pendure no varal. Viu, dona Lívia? Então preste atenção, olha. Pegue toda a roupa da máquina e pendure no varal. Viu, dona Lívia? Viu, dona Lívia? Isso aqui tudo se constitui como um vocativo. Mas, Rodolfo, e esse viu não é verbo? Não era para ser uma oração? É, só que você tem que entender que o processo, e realmente vai já chover, viu? E realmente a ideia aqui dele ser verbo, se você observar o contexto, na verdade está para chamar a atenção do interlocutor, certo? Então, quando você usa o vocativo, você pode colocá-lo em qualquer parte. E o mais importante, não é para fazer falta. Tá? Se você fez o uso de um vocativo e ele fez falta, então não era vocativo quando você tirou. Tá bom? Ele tem que estar na frase e ele deve ser algo que é facilmente removível do ponto de vista sintático, semântico, sem causar problemas ao que sobrar. Tá bom? E só mais um exemplo. Se você colocar no meio da frase, também não tem diferença. Então, estava... Deixa eu colocar assim. Vou cobrar, Mariana, a atenção durante a live. Então, por exemplo, olha, vou cobrar Mariana a atenção durante a live. Mariana. Esse Mariana aqui é para chamar a atenção de Mariana, que não estava prestando atenção na aula, estava querendo dormir, por exemplo, né, porque isso não acontece nas minhas aulas. Então, vou cobrar Mariana a atenção durante a live. Esse Mariana aqui é para chamar a atenção do meu interlocutor. Mais uma vez, precisa estar aqui Mariana? Não, não precisa estar aqui Mariana. Né? É só para que você consiga se direcionar melhor ao seu interlocutor, né? Fazer a melhor referência, né? Indicar melhor a quem você está se referindo, tá bom? Isso aqui, quando nos livros, na literatura, né? Você encontra como sendo o nome do personagem, né? Por exemplo. Então você vai encontrar isso aqui com muita frequência na literatura tradicional, tá bom? Você também pode fazer uso disso aqui. Uma coisa, para eu não esquecer, eu acho que vocês trabalharam carta, né, se eu não me engano, e vocês viram lá que na carta você tem o vocativo, né? O que é esse vocativo? O vocativo é aquele primeiro momento em que você entra em contato com o seu interlocutor na carta. Então, por exemplo, excelentíssimo prefeito, aí você vai começar o seu texto, né, na carta. Aquele excelentíssimo prefeito é um vocativo, inclusive, né, você tem que chamar de vocativo, porque é o termo correto para você se referir àquele primeiro direcionamento ao seu interlocutor da carta, certo? Então, o vocativo não dá nem para ser considerado como uma função sintática, porque é um elemento apenas para chamar a atenção, né? A única coisa é essa, não está ligado a qualquer outro termo, você tira e coloca a hora que quer da frase, diferente dos outros termos que você tem lá em cima, né? Não é para alterar contexto, não é para alterar a interpretação, e da maneira que você coloca, tem que ser compreendido e tem que ser entendido a quem se direciona. Tá bom? Fofinhos, é isso. Até aqui, dúvidas? Até aqui, problemas? Olha só, vou salvar esse arquivo aqui agora, para já anexar a atividade que eu vou passar aqui para vocês, tá? A gente tá de boa, né? Em relação assim à questão dos conteúdos. Oi, Kaique, pode falar. Em relação à questão dos conteúdos, pelo menos com vocês no terceiro ano a gente tá de boa. Mas pode não, Kaique. Mas pode ser que eu faço uma ou duas aulas extras essa semana e a próxima, tá? Eu quero ver se a gente consegue dar uma adiantada aí, porque a prova já é dia 22, mas eu quero ver se a gente consegue adiantar esses termos aqui, fechar essa parte aqui de correção de termos essa semana. Próxima semana a gente vê o que é que a gente consegue fazer também, tá? Quanto antes a gente conseguir terminar, melhor.
Eu ia falar uma coisa e esqueci. Sim, em relação ao laboratório, de redação. A gente ainda vai funcionar essa semana ainda vai ser na quarta-feira, né? Diferente do que acontecia deixa eu me colocar aqui em tela grande, porque eu estou bem pequenininho. Diferente do que acontecia no laboratório presencial, a gente vai fazer ainda essa semana na quarta-feira, porque só ficou faltando passar uns detalhes para a de como ela usar direitinho o Meet, porque a gente está tentando mostrar como usar da forma que eu estou usando aqui, que eu acho que é a melhor delas. Eu estou usando o celular para filmar e captar o som, porque aí fica infinitamente melhor do que o webcam, né, do notebook, e uso o computador para poder fazer a passagem dos slides, a gravação, né? Diminui a carga do computador. Muitos professores não têm um notebook tão potente para fazer muita coisa ao mesmo tempo, e aí inclusive, vou fazer um tutorial para eles depois para ensinar como usar o Meet. Muitos alunos têm cobrado dos professores fazer uso do Meet, né? Para tornar as aulas um pouco mais dinâmicas, né? E aí a gente vai fazer o possível para a quantidade de professores que puderem aderir a essa metodologia, né? E inclusive gravar as aulas que o Meet também oferece, né? Uma outra versão do Meet oferece, a gente vai botar isso para funcionar, tá? Então, pessoal, era isso. Eu vou lançar a atividade agora lá no portal, tá? Vou marcar a data. Não sei se eu vou colocar com data, porque eu quero ver se a gente faz essa live ainda essa semana. E se der certo a gente fazer essa semana, aí vocês já vão resolvendo de toda forma. Já fica avisado que é para assim que eu colocar lá, já vai resolvendo. Quem puder mandar, já vai mandando, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Posso encerrar? Então, fofinhos, beijinho no coração para quem tem ainda. E a gente se fala essa semana. Beleza. Tchau.